Olá, gente bonita, tudo bem? Eu me chamo Ângelo Pereira, sou artista orientador das oficinas culturais da Fundac e eu atuo na área da literatura com contação de histórias, tá? E neste vídeo e nos próximos eu estarei dando dicas, ensinando, né, instruindo como se fazer uma boa contação de histórias. Por quê? Se eu for contar uma história, daí o rato correu pro buraco dele e se escondeu até o gato ir embora. É diferente de se eu fizer. Então, o rato se escondeu na casinha dele, cobriu e ficou olhando só pelo buraquinho, esperando que o gato, que estava ir embora para ele poder fugir. Então percebe-se que para se contar uma boa história, para se fazer uma boa contação de história, é necessário usar de vários artífices, né? Em suma. Mas antes disso, vamos começar pelo seguinte: onde começou a contação de história, né? Eu acredito que a contação de histórias, ela se iniciou, no mínimo, ou pelo menos, na Idade da Pedra. Na Idade das Pedras. Na Idade da Pedra. Quando os caçadores saíam, eles caçavam, né? Às vezes eles corriam por muito tempo, por muitas horas, ou até dias, dizem alguns, atrás de uma presa. Depois que eles corriam, alcançavam a presa pelo cansaço dela, né? Conseguiam. Aí eles caçavam, levavam para sua caverna, e ali eles acendiam um fogo. Se é que já existiu fogo, de repente ainda não, né? Talvez a contação de história existia antes do fogo até, provável, muito provável. E eles sentavam em volta de uma fogueira ali, assando o bicho, o animal, comendo, e eles contavam como tudo isto aconteceu, né? Por exemplo, eu estava lá, uga, 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 traduzindo, uga, 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 eu estava lá, e então o bicho, quando ele veio para cima de mim, eu já estava ali no chão, não tinha mais como me segurar, e não tinha mais para onde fugir, acuado, e então o tigre de dentes de sabre, sei lá qual animal, o bisão, seja lá qual animal daquele lugar, quando ele pulou sobre mim, eu ainda consegui catar a minha lança e puxar e segurar, pois este animal caiu sobre a lança e ele morreu em cima de mim. E ele caiu. E daí conseguimos trazer esta caça aqui para nossa casa. E tal. E eles faziam isto, e esses registros dessa contação de história deles existe registrado nas paredes das cavernas. Inclusive no Nordeste, nós temos, Nordeste brasileiro, nós temos as pinturas rupestres, na qual está lá registrado vários atos, várias situações, inclusive em outros lugares do mundo, situações essas que as pessoas, a família, a tribo, sei lá que nome eles davam a isso, eles estavam ali reunidos e contando essas histórias. E isto está registrado nas paredes, como eu disse, né? Então, assim, a contação de história, somente Deus sabe desde quando ela existe. Mas o mínimo que sabemos, né, a data partida da contação de história está registrada nessas paredes, tá ok? Isto é fato, não sou eu que estou falando. Basta abrir o Google e procurar pinturas rupestres, pinturas
em cavernas de outros lugares do mundo. Porque quando eu digo pintura rupestre, quer dizer as pinturas nas cavernas aqui do Brasil. Em outros lugares do mundo provavelmente tem outros nomes essas pinturas, tal. Tudo bem. Talvez até sejam rupestres também, eu esteja enganado, mas não é este o foco, é a contação de história. Então, voltando, ela existe desde que o homem, acho que sabia fazer uga-uga e bater palmas. E daí, para se fazer uma boa contação de histórias. Eu vou fazer um negócio aqui, rapidinho. Pausinha vocês, por favor. Seguidores esperam que você evite. Vocês perceberam uma música de fundo? Ela errou, mas tudo bem. Vocês perceberam que eu tenho um pano de fundo? Uou, Deus daqui eu posso falar. E este pano de fundo, não sei se dá para perceber, mas o motivo ele é egípcio. A música que está tocando é egípcia, uma coisa bem esotérica. Essa camiseta que eu estou usando, me disseram que ela fica muito bem em mim, não sei se é verdade. Ela tem pinturas, aqui é uma cobra, acho que não dá para perceber. Aqui tenho ramos de trigo, eu tenho a mão de Fátima aqui também, olho de Ra, tem jacaré e etc, etc. Tudo que tem a ver com o Egito. Então, se eu fosse contar uma história do Egito, eu ia usar de todos essas ferramentas. Plano de fundo, que no caso é o cenário. Eu tenho uma iluminação propícia também. Cenário seria isso, seria ramos de oliveiras, também que tinha no Egito, na África. Eu tenho uma música árabe no fundo, um figurino, a sonoplastia no caso, que a música é a sonoplastia, e no caso um texto. O texto é a história que eu vou contar. Então, recapitulando, eu tenho cenário, que no caso está muito aliado à fotografia. Eu tenho a iluminação, que é uma luz na qual vocês possam enxergar tudo e ser agradável. Tem a sonoplastia, o figurino e o texto. Claro que o figurino, se fosse árabe, seria algo bem mais elaborado, né, no caso. E o texto? O texto você tem que ter um controle completo sobre ele. Nós, contadores de história, eu, a Rita Brunherotti e tantos outros que eu conheço, a gente chama de esqueleto. Esse esqueleto, ele é o quê? A história em si, né, que tem um começo, meio e fim, e os problemas, né? A problemática que acontece entre este começo, meio e fim. Então temos que seguir todas essas regras, vamos dizer assim, para que se possa fazer uma boa contação de história, né? Você não pode contar uma história, por exemplo, qualquer que seja o texto, numa praça onde pessoas estejam passando, barulho de buzina, né? Uma ambulância que passou, porque isto quebra a concentração de quem está ouvindo essa história. Quem está assistindo esta contação de história precisa de concentração para entrar, para se entregar a esta história, entende? A esta situação. E é isto. Espero que vocês tenham gostado
desta pequena explanação que eu fiz da contação de histórias. E nos próximos vídeo aulas, porque serão vídeos de contas de histórias, na qual o Leco Borba vai contar histórias, e neste assim, de tempos em tempos, eu, Ângelo, vou voltar dando dicas sobre como contar uma boa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, continue com Deus, e como diz o Leco Borba, e o que ele anda vendo por aí, que a força esteja convosco, igual a mão de Fátima, que tem todos os seus significados. Isso daqui quer dizer vida longa e próspera. E até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado, continue com Deus. Até!